Oi amigos, oi amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar sabendo do que tá rolando no Peixão neste vídeo de domingo triste sem jogo, domingo triste de data FIFA. Vou falar sobre um desfalque do Santos para o clássico contra o Corinthians, as vendas de ingressos que não estão nada boas e também sobre a previsão do clube de vender jogadores, no plural, no final deste ano. Antes eu peço, como sempre, para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações para não perder nada do que está rolando neste canal. Também convido você a se tornar membro. Você pode clicar no botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo. Se não aparecer esse botão para você, na descrição tem um link que te leva direto para lá. Agora falando sobre as informações deste domingo, Tomás Rincon não vai jogar contra o Corinthians. Ele teve um edema na panturrilha, que é aquela pré-lesão, né? Que dá uma embolada, dá uma dorzinha, o corpo sentindo, o corpo avisando que tem um problema muscular. Então o Rincon foi afastado dos treinamentos, já sentiu esse incômodo na sexta-feira, fez os exames, não volta a tempo contra o Corinthians e passa a ser dúvida para a partida contra o Vitória. O Rincon, sim, era um dos cotados do Vojvoda para o time titular, mesmo não indo bem contra o Ceará, por uma questão de característica, de uma ideia de talvez ter Igor Vinícius e Souza pelas laterais, mais ofensivos, então daria para ter o Rincon segurando um pouco mais ao lado do Schmidt e do Zé Rafael, mas o Rincon está fora. Em compensação, o Vitor Hugo treinou normalmente neste domingo, está recuperado da lesão muscular na coxa. Então, um problema e uma alternativa. A Vojvoda segue fazendo vários testes, treinou com Gabriel Bontempo, treinou com Barreal, treinou com Arão. Vamos ver quem completa esse meio campo ao lado do João Schmidt, Zé Rafael e Roleiser para o clássico da próxima quarta contra o Corinthians. E aí, falando em clássico, eu recebi a informação por volta das 5 da tarde deste domingo que apenas 7.000 ingressos estão vendidos para a partida contra o Corinthians, 7.015 ingressos, para ser mais preciso. A venda aquém do esperado, a diretoria já imaginava ingressos esgotados ou perto disso a essa altura. Eu sei que o Santos não empolga muito em campo, que o valor é caro, mas é um clássico, então existe sim a chance do Santos não ter casa cheia contra o Corinthians na quarta-feira à noite. O Santos imagina que talvez nos próximos dias a venda esquente um pouco mais, mas geralmente os sócios já garantem seu lugar logo na saída, na chegada, né, da venda de ingressos. Então 7.000 é um público aquém, é uma venda aquém do que o Santos previa até aqui. Vamos ver se a venda esquenta até o clássico para que o estádio esteja cheio nesse jogo tão importante para o Santos. Para terminar, eu quero falar sobre a previsão do Santos de vender jogadores, no plural, no final deste ano. O Santos tem sérios problemas financeiros. Qualquer novo problema envolvendo dinheiro, algum bloqueio, alguma coisinha a mais, já tem um efeito grande. Foi assim com a Libra no processo do Flamengo, em que cerca de 9 milhões de reais foram bloqueados do Santos, nessa liminar que o Flamengo conseguiu na justiça. Então já era um dinheiro que seria usado em fluxo de caixa para poder pagar salário. Então todo mês o Santos está almoçando ou jantando. Então eles já estão conversando entre si sobre a necessidade de vender mais jogadores, né? O Santos respirou um pouquinho vendendo o Lucas Meireles para o Shakhtar Donetsk, mas vai ter que fazer pelo menos mais uma venda já entre dezembro e janeiro. Os mais cotados neste momento são Souza e o Robinho Júnior. O Bontempo perdeu um pouquinho da procura europeia que vinha tendo, porque deixou de jogar, se lesionou. O Souza já havia recebido propostas no meio do ano, propostas boas, Portugal, teve coisa também da Arábia Saudita, teve coisa de 12 milhões de euros que chegou para o Santos queria conversar a partir de 15 e a conversa não avançou. Mas o Souza é um jogador que muita gente está de olho, certamente propostas oficiais virão. Robinho Júnior também recebeu muitas sondagens, como eu trouxe aqui em primeira mão para vocês. A Inter de Milão mandou um scout para ver o Robinho Júnior em loco, seja contra o Corinthians ou contra o Vitória, ambos os jogos na Vila Belmiro. Então o Souza e o Robinho Júnior meio que largam na frente nessa possibilidade de serem negociados. O JP Sherman também vira e mexe
tem alguma sondagem, então o Santos precisa sim vender jogadores para tentar fechar esse ano. Nos bastidores, o Santos diz que a dívida está chegando a 800 milhões de reais. Seria um valor bem acima dos últimos anos, uma dívida que está crescendo, então o Santos precisa tentar estancar um pouco essa sangria, senão vai bater 1 bilhão rapidamente. Então existe sim a ideia, a necessidade de vender jogadores no final deste ano, e Souza e Robinho Júnior são os mais cotados pelas sondagens recentes que tiveram, beleza? Então falei sobre essa necessidade de venda de jogadores no final do ano, sobre a expectativa de público não muito boa para Santos e Corinthians e sobre as novidades do treino deste domingo, a ausência do Rincon e a volta do Vitor Hugo, assim como os testes que o Vojvoda tem feito, apenas Neymar está no departamento médico. É isso, obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. A partir dessa segunda a gente já começa a esquentar o noticiário para o Clássico, espero que com notícias de escalação, depois vem aquele nosso tradicional pré-jogo que vocês estão acostumados, beleza? Boa semana a todos e até o próximo vídeo.